Salve, amados irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala, mais uma vez, sou a irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, igreja, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que nos diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Jesus, né, amados? Eu estava aqui orando, né, pedindo ao Senhor que nos desse uma palavra para nós meditar e nos alimentar nesta hora, né, neste final de manhã, início de tarde. E então, amados, o Senhor, durante a oração, me fez lembrar, né, desta passagem, desta fala de Jesus, igreja. Sim, Jesus é quem falou esta frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou que procede da boca de Deus. Amados, neste momento em que Jesus disse essa frase, ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Jesus, embora não tivesse nenhum pecado, ele tinha acabado de ser batizado pelo seu primo João Batista, lá no Rio Jordão. Batismo que significa remissão dos pecados. Mas, como João Batista mesmo disse, né? Não, Senhor, eu não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias, e em vez de eu ser batizado por ti, o Senhor é quem veio ser batizado por mim. Mas Jesus disse: olha, não importa por agora, né? Vamos cumprir o que toda a justiça, né? João Batista disse assim: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu, não é? Mas a Bíblia nos diz que assim que Jesus foi batizado, e o Espírito Santo havia descido sobre ele sob forma corpórea de uma pomba, e todos ouviram a voz que vinha do céu, voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer. Jesus saiu logo da água e foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus não estava lá apenas para um passeio ou com os seus discípulos. Não, ele foi ali, amados, para jejuar. E ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Pois é, igreja. 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. Amados, ele teve fome, e diz a palavra de Deus que veio até ele o tentador. Quem é o tentador? Diabo, Satanás. E diabo, sabendo que Jesus estava com fome, ele disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Igreja do Senhor, veja bem. Tem muitos ensinamentos apenas nestes poucos versículos. Nós aprendemos primeiramente que é necessário que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo sejam batizados. Porque o próprio Jesus, mesmo não tendo nenhum pecado, se batizou para que se cumprisse a justiça, para deixar exemplo para nós. Segundo, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele com forma corpórea de uma pomba. Ou seja, né? Quando nós somos batizados, igreja, nas águas, o velho homem morre e nasce um novo homem. E este novo homem, ele é guiado não pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E veja que Jesus saiu logo da água. Por isso, amados, muitas vezes acontecem tantas tragédias em batismos realizados nas águas correntes e algumas vezes até em piscinas, porque as pessoas, após o batismo, querem ficar brincando na água, e batismo é coisa séria. Batismo não é apenas um banho. Batismo é um símbolo que simboliza remissão dos pecados, morte para o mundo e nascimento, novo nascimento para Deus, para uma vida com Deus. E veja que Jesus, como nós lemos aqui, ele foi levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito até o deserto. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos batizados por Ele, somos batizados por amor do santo nome de Cristo, nós somos guiados
pelo Espírito Santo de Deus. Não somos guiados por homem, nem por ventos, nem muito menos pelo nosso coração, porque ele é enganoso, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e pelas Santas Escrituras, que contém um manual para nós vivermos nessa terra e conseguirmos chegar até a vida eterna. E então, amados do Senhor, nós vemos aqui que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E muitas vezes eu falo comigo mesma, que nós temos tanta dificuldade em estender o nosso jejum por algumas horas. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo espiritual, não tendo pecado algum, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, igreja. Eu não estou dizendo que nós temos que jejuar 40 dias e 40 noites, nem mesmo 7 dias e 7 noites, ficar tantos dias sem comer, a não ser que o Senhor lhe mande, né? Não é para você comer durante 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas Jesus vai te dar estratégia para você suportar esse jejum e não vir a desmaiar, nem mesmo a ficar enfermo nem doente, e nem morrer. Porque tem muitos aí, igreja do Senhor, que fazem este jejum de muitos dias seguidos, sem comer, sem beber, né? Não entregam o jejum no fim da noite, nem no começo da tarde, mas prosseguem jejuando no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. E acabam passando mal, por quê? Porque não foi uma orientação de Deus para a vida dele, não foi o Espírito Santo que mandou. Amém, igreja do Senhor? E o Senhor conhece as nossas limitações. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes nós não queremos jejuar nem 2 horas, nem 3 horas, nem 4 horas, nem 12 horas. Nós ficamos ali ansiosos para entregar logo o jejum e quando acabamos o jejum já queremos comer logo uma buchada, uma rabada, não é, uma feijoada, aqueles 3, 4 pão com mortadela, aquele copão de café com leite, ou de Toddy, ou de suco, ou de refrigerante. Não é assim. Nós jejuamos não porque nós queremos fazer uma dieta. Nós jejuamos porque nós queremos ser mais espirituais e menos carnais. De que adianta entregar o jejum e praticar o pecado da glutonaria? Não é? Comer demais, ser guloso. Pois é, então o seu jejum não foi espiritual, foi carnal, não é? E quando nós entregamos o jejum, nós entregamos porque nós já terminamos aquele propósito de entregar o nosso jejum a Deus. E não nós entregamos jejum porque nós estamos mortos de fome, como um morador de rua que não tem hora nem tem dia para comer. Ele depende da boa vontade daqueles que lhe dão, né? E uma vez eu me lembro que eu estava conversando isso com um amigo meu e ele me abriu os olhos acerca disso. Ele disse: irmã Taila, quando eu entrego o meu jejum, eu como uma bolachinha de água e sal e tomo um gole de água. Por quê? Eu estou entregando o meu jejum, eu não estava passando fome, então eu não vou comer demais, né? Não podemos ser exagerados. Paulo mesmo nos ensinou, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então vamos aprender com o Senhor Jesus, não é, igreja amada do Senhor? Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Então, igreja do Senhor, veja bem, né? Eu não quero me estender muito, mas Jesus já estava 40 dias e 40 noites e a Bíblia diz que ele teve fome. E então, chegando-se a ele o tentador. Sabe o que é isso, igreja? Satanás sabe quando a gente está jejuando, Satanás sabe quando a gente está consagrando. Olha só Satanás querendo fazer Jesus pecar ali. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus podia transformar aquelas pedras em pães se ele quisesse. Mas Jesus disse, nem só de pão, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta frase que Jesus disse, como ele disse que estava escrito, está escrito. Deuteronômio 8:3. Deixa eu ver se eu encontro aqui, Igreja do Senhor, para nós lermos juntos. Deuteronômio 8:3. Diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Veja,
Este versículo aqui de Deuteronômio 8:3 já está bem mais explanado, não é? Bem mais explicado. Esta frase foi o que o Senhor disse para o povo de Israel, né? Quando eles estavam ali no deserto, deixou eles passarem um pouco de fome no deserto, e quando eles reclamaram para Moisés, Deus deu o maná, Deus deu as codornizes, glória a Deus, e os levou para uma terra que mana leite e mel. Então, igreja do Senhor, veja bem, quantas vezes nós, quando estamos jejuando, consagrando, fazendo uma campanha, né, o inimigo nos tenta de tal forma que quer nos fazer xingar, quer fazer a gente até esquecer que está jejuando, não é? Acaba comendo e esqueci que eu estava de jejum comigo. Ou esqueci de entregar o jejum, né? Orar para entregar o jejum. Então, igreja do Senhor, é necessário que nós venhamos jejuar. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem endemoniado e lunático, e eles não conseguiram. E Jesus explicou para eles. Quando eles perguntaram, mestre, por que não podemos expulsar? E Jesus disse, olha, tem casta de demônio que não sai senão com oração e com jejum. Então, amado, eu digo mais. Tem coisas que você só vai se libertar quando você começar a orar mais e jejuar mais. Tem um vício? Ah, Natália, eu já aceitei Jesus, mas eu não consigo abandonar este vício. Cigarro, bebida, perversão sexual. Jejue, jejue e jejue. Porque na guerra entre a carne e o espírito vence aquele que está mais alimentado. Você está alimentando mais a tua carne? É ela que vai prevalecer sobre você. Mas se você alimentar mais o seu espírito, orar mais, meditar mais nas Santas Escrituras, está ali, ó, 24 horas conectado com Deus. Não precisa você estar de joelho 24 horas, mas teu pensamento eleva a Deus naquele momento. Ai, meu Deus, eu vejo que o Senhor está aqui comigo, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Ora ali em pensamento, no ônibus, no seu trabalho, em todo o tempo. E aí, o seu espírito estando mais alimentado, é claro que você vai conseguir vencer a sua carne, porque quando nós combatemos a carne e fortalecemos o espírito através da oração, do jejum, da palavra de Deus, nós somos fortalecidos pela armadura de Deus. Aí nós recebemos, amados, ali a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então, igreja do Senhor, Satanás sabe a nossa vida, como ela está, se nós estamos espirituais ou carnais. Se você está carnal, é claro que ele vai deixar você quieto, porque você já está fazendo o querer dele, a vontade dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a tua coroa, matar a tua fé e destruir a tua vida e a tua família. Mas se você estiver firme em Jesus, que veio para dar vida e vida com abundância, oh glória a Deus, aí você pode dizer como Paulo nos ensinou, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E então, igreja do Senhor, não se preocupe com o que você há de comer, com o que você há de beber, porque Jesus ele nos sustenta, e como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem dera a igreja do Senhor, todos os dias, a começar de mim, nós pudéssemos primeiramente alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus e depois alimentar a nossa carne, tomar nosso café da manhã, comer o pãozinho, a torradinha, ou, né, quem gosta, como eu, comer um cuscuz com leite logo cedo, né? É bom demais, né, igreja? É maravilhoso. Mas medita nessa frase. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então receba esse alimento espiritual para a tua vida e começa a se fortalecer com esta palavra, com este maná que vem diretamente do trono de Deus, a palavra de Deus, as santas escrituras, e você vai ver que dificilmente o inimigo vai conseguir te derrubar, porque a palavra do Senhor, ela não é um leitinho, não é um chazinho aguado. A palavra do Senhor é um alimento forte, que sustenta, que nutre. Aleluia! Glória a Jesus. Você que está afastado, volte para Jesus. Você que está desapercebido, abre os teus olhos, vigia. Volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. E você que ainda nunca aceitou Jesus,
Aceite ele hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus Cristo está voltando. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva minha família e me sustenta com as tuas mãos. E que eu venha, Senhor, me alimentar a cada dia mais de tudo que sai da tua boca, do que procede do trono de Deus, Pai amado. E que eu não venha querer depender somente de mim, da minha própria força, do meu próprio braço, mas que eu venha depender de ti, Senhor. Fortalecer-me no Senhor e na força do seu poder. Amém. E graças a Deus, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E um grande abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla.